Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Mota e estou aqui para fazer um trabalho baseado no texto do juiz Adilson José Pereira e no vídeo, né, que ele fala sobre o processo interpretativo no racismo, né, em relação à justiça brasileira. Então eu estou aqui com minhas anotações e vou falar o meu lado do que eu entendi, o que foi interessante no texto dele. O racismo no processo interpretativo é como se fosse a forma de distorcer as lutas, os direitos, né? E as reivindicações de pessoas usando argumentos baseados na sua classe social, na sua raça, na sua origem, na sua etnia, no seu gênero também. E isso daí é uma tática que vem sendo usada muito na repressão no nosso sistema social brasileiro, né? Naquele racismo estrutural. E esse racismo estrutural, ele age muito forte hoje em dia, mesmo com tanta lei, tantos direitos adquiridos, eles têm muita força nas instituições brasileiras, né? Aquele racismo na estrutura da instituição que é um racismo velado, ele não é explícito, porém ele é um preconceito que impede pessoas de ascender na sociedade com base na sua origem, né? E também a gente vem falar aqui da subalternidade da raça imposta às pessoas negras, né? Como as pessoas negras, assim como eu, de ter a pele negra significa que seus antepassados, ou boa parte deles, foram pessoas que foram oprimidas para construir esse estado que hoje é o Brasil, né? Então é como se nós fôssemos o sacrifício para construir todo um estado, uma estrutura, e como se nós não tivéssemos que ter o mesmo direito, né? Por exemplo, é normal hoje em dia em qualquer lugar do Brasil, principalmente aqui no sul, que as pessoas brancas achem que as pessoas negras não tenham como ser uma pessoa de alto valor social, como por exemplo o juiz, no caso aqui do texto, como um médico, como um delegado. Então é um grande problema para a gente ter que ficar nos validando também, né? Então, assim, é uma cobrança de validação que é incessante, nunca acaba. E é como se ele não aceitasse que o negro tá deixando de ser subalterno, mesmo com tanta dificuldade que a gente passa, nós temos mais chance de lutar. E apesar de ter mais chance, a nossa dificuldade é triplicada, né? Como dizia a Manobel do Racionais, né? A gente que é negro, a gente tem que ser duas, três vezes melhor para ser reconhecido. Não dá pra gente ser um cidadão medíocre e vencer na vida, né? A gente acaba tendo que fazer um esforço maior do que a maioria, porque nossa desigualdade já dá uma grande desvantagem pra gente, né? E o sistema de justiça brasileiro, ele se aproveita muito dessas dificuldades para condenar as pessoas, né? De uma forma que julgue o seu delito, por exemplo, como se fosse uma coisa típica daquele gênero, daquele grupo social, daquela pessoa, daquela etnia. E isso ainda é uma coisa que é uma vergonha no nosso direito civil brasileiro, né? E a estrutura que ainda no direito, nossa estrutura de direito, né? De lei e tudo, ela dá margem para criar um viés de individualização do racismo. Tipo, aconteceu o racismo aqui, então isso aqui é um fato isolado, não, é como se não existisse o racismo coletivo, né? Como a gente vê muitas situações acontecer de racismo que a maioria das pessoas se calam, no meu ver, é aquele, como diz aquele velho ditado, né? Quem cala consente. Então, o racismo ele não é só o indivíduo que pratica. Quem deixa de defender e de reprimir também está praticando, né? A omissão já é da margem para que as pessoas com essas atitudes pratiquem. Então a gente tem que lutar contra o racismo, contra a xenofobia, contra a homofobia, agressão contra a mulher,
a humilhação, a gente não pode deixar passar batida, a gente tem que começar a se meter, a gente tem que interferir, porque não adianta ter uma lei protegendo os valores sociais de determinados grupos e a sociedade não respeitar, né? Quero que é melhor ter uma lei do que não ter nada. Só que para ter uma lei significa que muita gente não respeita, né? Então tem que forçar a sociedade a absorver que todo mundo deve ter direitos iguais e respeito até. E também tem aquela, assim, muitas pessoas brancas, elas acabam não reconhecendo os privilégios que têm. E algumas pessoas preconceituosas, principalmente que estão no topo da cadeia alimentar aí da nossa sociedade, né? No auge do poder, eles é, falam como se alguns direitos e privilégios, segundo eles, adquiridos, é como se estivesse tirando a oportunidade dos brancos, né? Por exemplo, cotas. Por que existem cotas? Porque a maioria das pessoas que está usando a cota, ela não tem uma estrutura familiar, uma estrutura econômica para poder se manter numa faculdade, por exemplo, como um curso de medicina, no período da manhã e da tarde. Por isso eu estou falando direito, eu não faço medicina porque eu não tenho como viver sem trabalhar. Então o trabalho para mim é o que vai me garantir que eu tenha a oportunidade de estudar. Também nós vemos muito em alguns discursos conservadores a falácia da meritocracia, que é como se pegasse todos os cidadãos e colocasse na mesma régua, como se todo mundo partisse do mesmo ponto inicial, com a mesma condição, com a mesma estrutura, e falasse que se você não venceu na vida, se você não deu certo, é culpa sua, né? Você não correu atrás o suficiente para poder chegar lá, sendo que as pessoas que são pobres, que a maioria no Brasil, infelizmente, que vive nas favelas, que são de baixa renda, são negras, são afrodescendentes, né? As pessoas têm que trabalhar muito cedo, as pessoas não têm condição de ter uma educação de qualidade, porque nosso sistema de educação é horrível, é inútil, porque não ajuda em nada. As pessoas se formam sem ter base nenhuma. Por exemplo, eu fiz o Enem, eu concluí o colégio pelo Enem, só que eu tive que estudar além do que o conhecimento que foi me passado no colégio, porque o que cobra no Exame Nacional de Educação e Proficiência é um conhecimento que a gente não tem nem acesso, que só as melhores escolas têm. Tinha questão no Enem, por exemplo, de quem estava no nono período de biologia. Então, como é que uma pessoa que terminou o segundo grau vai ter acesso a esse conhecimento? Algumas pessoas que estudam em colégios de alto nível, eles têm, né? E assim a gente fala, também fica evidentemente a situação do Estado liberal fortalecer a base para a estrutura da hierarquia social, né? Então esse liberalismo vem com essa influência americana de meritocracia, e isso daí é o que faz aumentar mais a desigualdade, porque eles querem colocar na mesma régua a pessoa que mora no Alphaville com a pessoa que mora em uma invasão em comunidade. Vou botar assim o Alphaville aqui de Curitiba da Graciosa, vou botar aqui Vila Torres, que é perto da faculdade ali. Então eles querem colocar na mesma régua, como se fosse tivesse as mesmas oportunidades, a capacidade todo mundo tem. Biologicamente todo mundo tem a mesma capacidade, a capacidade de conseguir se superar, de conseguir aprender, só que o social é o que conta para o sucesso. Infelizmente, a maior dificuldade de quem é negro é o que a gente às vezes tem muita dificuldade de conseguir ter estabilidade no emprego. Eu mesmo tenho que ser autônomo, porque já fui mandado embora 2 vezes sendo o melhor funcionário do mês porque o grupo não me aceitava. Então a justificativa foi: o grupo não aceitou, coisa e tal, por quê? Porque eu estava me destacando e isso incomoda, né? A estrutura é como se algumas pessoas que tivessem a mentalidade preconceituosa visse isso como tirar a oportunidade deles, né? E a gente tem essa necessidade de validação, por exemplo, um negro bem-sucedido, ele tem que estar provando o tempo todo o seu valor. Isso daí é uma coisa que interfere muito em nossa saúde mental, porque se a gente for falar normal,
eu sou advogado, por exemplo, as pessoas às vezes não acreditam, a gente tem que mostrar funcional, tem que mostrar carteira, tem que mostrar autoridade. É, e essa ideologia da igualdade assim age também ignorando a desigualdade, né? Não tem uma visão de equidade, tentar colocar as pessoas desiguais para com as que têm vantagens, e isso daí faz como se fosse uma coisa desleal, né? Não tem um reconhecimento da desigualdade no direito brasileiro. Os juristas, principalmente os brancos, eles têm uma noção como se todo mundo fosse igual, tivesse o mesmo direito, tivesse na mesma proporção de condição e estrutura, e ignora, simplesmente ignora que o contexto social às vezes leva pessoas até a cometer crimes, né? Tem pessoas que às vezes não tem nem o que comer, não conseguem um emprego, às vezes a pessoa tem até uma escolaridade legal, só que a necessidade, né? Nada justifica a pessoa errar. Só que é tudo ignorado, o que pode levar o cidadão a causar até um delito, né? Então, nosso sistema de justiça brasileiro é um sistema condenatório, é um sistema que usa a estrutura do Estado para oprimir aqueles grupos sociais que eles consideram o grupo que deve ser subalterno, né? Eu mesmo já passei uma situação que para mim foi até inusitada, que um conhecido meu, que é professor de filosofia, né, na cidade de Salvador, que eu sou oriundo de lá, conversando comigo, falou uma coisa comigo e falou assim: ó, velho, primeiramente queria até te pedir desculpa pelo termo que eu vou usar, mas veio na minha mente, eu tenho liberdade para falar com você, espero que não se ofenda. Tudo bem. Chegou, ele falou: velho, eu vejo você como um peito embranquiçado. Eu falei: por quê? Porque você é um cara que a maioria das pessoas que vê no seu meio social não quer nada com a vida, só quer curtir, só quer viver o momento, e você trabalha, você tem foco, você estuda, você tem um objetivo de vida. Então isso para mim é uma coisa que eu não vejo muito. Então para mim assim eu não me ofendi. Só que para mim ficou evidente o que a sociedade em si pensa, né? Quando vê um negro querendo ser uma pessoa melhor, evoluir na sociedade, né? Vê como uma coisa atípica, uma coisa, ele tá indo nadando contra a maré, né? E assim, o nosso direito brasileiro, nossa justiça, ela ainda acaba faltando, assim, ter um reconhecimento das minorias, porém, na prática, eles não levam em conta os seus contextos sociais, né? Isso aí dificulta muito a evolução pra gente. Porque o contexto social muda tudo, né? O indivíduo é produto do meio. Quero que a gente não vai ser produto 100% do meio, né? Porque se eu fosse produto do meio, hoje eu seria um traficante. Então, assim, não pode deixar de levar em conta o contexto social, né? O contexto social é o que leva muita pessoa a tomar decisões erradas na vida, né? E assim, no texto fica muito evidente também que a gente precisa usar cada vez mais o direito como uma ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente acabar com essa desigualdade social, a gente reivindicar nossos direitos, porque pelo menos se a gente conseguir conquistar a aprovação de leis que vai fazer ter um reconhecimento maior da nossa cultura, das nossas divisões sociais, que a gente deve também ter o mesmo direito de quem tem privilégio, a gente já está ganhando, mesmo que isso não seja feito na prática, porque é muito difícil usar a mentalidade mudar a mentalidade das pessoas, né? Tem gente que na prática essas pessoas já estão até condenadas, né? Eles já têm uma mentalidade tão limitada, tão enraizada que o que a gente plantar agora será colhido só nas próximas gerações aí. Em cada década a tendência é ter uma evolução, né? E a gente precisa também reconhecer a importância do conhecimento, o estudo, a história, a geografia, para as pessoas entender que o que aconteceu tem um negacionismo assim muito grande na nossa história, na consciência coletiva, tem um negacionismo do que realmente foi a escravidão, né? A gente usou a raça para poder usar um grupo de pessoas com aquelas características para poder oprimi-las, tirar todo o seu direito, fazer com que essas pessoas não tivessem o seu reconhecimento como ser humano, né?
sendo que o racismo usou as pessoas como simplesmente usa animais, né? E até os animais merecem ter seu direito de dignidade, né? Então, falta as pessoas aceitar, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos civis. Os negros têm que se unir, as pessoas evoluídas que têm vivência, que têm conhecimento, que sabem que isso foi ruim, tem que se unir, independente da sua etnia. Então, a gente tem que ter um movimento coletivo, de consciência coletiva das pessoas, né? Saber que o que aconteceu causou consequência, causou até hoje, né? Então, assim, tem pessoas que é muito fácil, a pessoa fez o vestibular, passou medicina, vai estudar, o molecão, 18 anos, tá ali com a BMW, né? Então, assim, a gente tem que levar tudo em conta, esses fatos aí. Obrigado aí, abraço.